A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, finalmente chegou ao estado de São Paulo com a abertura de uma plataforma biinstitucional de medicina translacional instalada na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Essa plataforma é um escritório que funciona provisoriamente até que as obras de reforma no prédio da medicina fiquem prontas, em meados desse ano. Na parceria com a USP estão envolvidas, além da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e o Hospital das Clínicas. Foram 16 anos de negociação para instalar uma unidade no estado. Nesse período, a Fiocruz se descentralizou e abriu unidades em todas as regiões do país. Para falar sobre a fundação, sua chegada ao estado através da USP de Ribeirão e dos trabalhos que serão desenvolvidos por aqui, o USP Analisa de hoje recebe o professor doutor Rodrigo Stabile, pesquisador da Fiocruz e coordenador da plataforma. Ô Rodrigo, explica, a Fiocruz está vindo para Ribeirão Preto, mas para o ouvinte, para o leigo, o que é a Fiocruz? Dá essa noção para a gente. Então, a Fiocruz ela é uma autarquia do Ministério da Saúde, né? Ela é ligada ao Ministério da Saúde, ao gabinete do ministro. É uma fundação pública federal que está presente em 11 estados brasileiros, né? Produz mais de 150 milhões de fármacos, 300 milhões de doses de vacina. Atua também na atenção primária à saúde, na atenção especializada. Nós temos 3 hospitais federais, pontos de referência para o Brasil, né, da criança e do adolescente, um hospital de infectologia, né, e somos uma casa de ciência, né? Na verdade, a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição científica baseada no quadrante de Pasteur. O que é o quadrante de Pasteur? É trazer a ciência para o bem público social. Ou seja, a Fiocruz ela é uma unidade técnica de pesquisa no Brasil que utiliza sua pesquisa para a melhoria do SUS e da população brasileira. Então, esta é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Nós somos colocados como a instituição técnica mais importante da América Latina para a saúde, a instituição que mais publica na saúde também da América Latina, né? Com mais de 3 mil grupos de pesquisas, né? Temos grupos de também 38 cursos de pós-graduação, ou seja, nós não atuamos na graduação, atuamos na ciência, tecnologia e inovação em prol da saúde pública brasileira. Eu posso dizer, talvez você me corrija se eu estiver errado, que a diferença da Fiocruz para uma universidade é que a universidade se baseia no tripé de ensino, pesquisa e extensão. A Fiocruz fica em 2 tripés, pesquisa e extensão. Exatamente. A Fiocruz ela tem um ensino de pós-graduação, tá, né? E também tem uma escola técnica, né? A Fiocruz ela tem uma escola de ensino fundamental baseado em formação de técnicos de enfermeiros, técnicos em laboratório. Então a Fiocruz ela é uma instituição que é bastante complexa, né? Então ela vai desde hospitais até instituições que estão fazendo hoje no país uma ciência bastante aplicada. Nós inauguramos em dezembro do ano passado a primeira planta de processamento de protótipos para chip diagnósticos e vacina. Essa planta ela é uma planta intermediária entre a produção industrial e o conhecimento básico, né? E é uma planta que é única na América Latina. Então é a primeira instituição que implanta na América Latina para que a gente possa encurtar, né, esse conhecimento gerado pela base da cadeia do conhecimento, né, para o desenvolvimento de produtos e processos para a saúde. Bacana. Agora, como um órgão, né, vinculado ao Ministério da Saúde, até que ponto a Fiocruz ela tem sua autonomia ou ela fica atrelada às políticas públicas, né? Por exemplo, a gente teve aí, depois a gente vai falar disso mais para frente, mas só para citar como exemplo, a gente teve aí recentemente aí o estouro da febre amarela, quer dizer, isso aí gera toda uma demanda para vacina, para pesquisa, para um enfrentamento dessa doença. A Fiocruz aí, ela se coloca na linha de frente para isso também, né? Quer dizer, ela atua para atender às necessidades da demanda atual, em razão das políticas públicas, e também ela tem o seu plano básico de ação de médio e longo prazo e tal.
Exatamente, essa é uma pergunta que é bastante relevante para nós, né? A gente tem orgulho de dizer que a Fiocruz é uma unidade técnica e volta sua pesquisa para os problemas brasileiros. E é uma instituição estratégica do Ministério da Saúde, ou seja, a linha de frente das endemias que são enfrentadas pelo Brasil, né, essa linha de frente ela é combatida, ela é feita pela Fiocruz e pelo Instituto Evandro Chagas, que também é uma unidade do Ministério da Saúde presente no norte do país. A Fiocruz ela tem 116 anos de nascimento, né? Então ela é uma instituição centenária e nasce, né, com o combate à febre amarela e o carbúnculo naquela época no Brasil. Então, a partir do nascimento da Fiocruz, ela é voltada para a resolução dos problemas brasileiros, né? Então, demos uma excelente resposta contra a emergência sanitária de importância nacional, né? Então, a ciência brasileira se voltou e a Fiocruz também se voltou e colocou mais de 300 pesquisadores nessa frente a partir de uma demanda do Ministério, né? Então, nós trabalhamos dentro do Sistema de Vigilância Nacional junto com o Ministério da Saúde, além dos nossos planejamentos, mas quando nós olhamos para o planejamento da Fiocruz, esse planejamento ele está atrelado ao plano de política nacional em saúde colocado pelo país, ou seja, nós não temos uma autonomia universitária, né? Nós temos liberdade na pesquisa que realizamos, mas ela é focada, né, para os problemas de saúde pública enfrentados pelo Brasil e pelos países que a Fiocruz tem colaboração, né? A Fiocruz faz parte da rede Instituto Pasteur já tem 8 anos, né, e a rede do Instituto Pasteur está presente em mais de 28 países, olhando para a saúde pública global. Durante muitos anos, a Fiocruz ela ficou baseada no Rio de Janeiro, depois aí sentiu-se a necessidade de uma descentralização para que ela pudesse ir para outros, né, cantos do país, para outras regiões. Como se deu isso? Então, a Fiocruz ela foi originalmente sediada no Rio de Janeiro, né, onde se pensava, né, a política de saúde no Brasil, né? Lembrando que nesta época no Brasil nós tínhamos a capital sediada no Rio de Janeiro, então por isso que a Fiocruz estava ali como órgão estratégico. Na década de 40 já do século passado, a Fiocruz entende a necessidade de expansão para o Nordeste brasileiro, né, vendo os problemas de saúde que lá existiam, né, e vai para o Nordeste brasileiro, implanta um instituto, né, alberga um instituto que era da Secretaria de Vigilância na época, que é o Instituto Ageu Magalhães, e o Instituto que é em Pernambuco, e o Instituto Gonçalo Muniz, que é na Bahia, né, em Salvador. E depois ela vai também olhar os problemas de saúde que aconteciam no norte de Minas Gerais, implantando então o Instituto René Rachou em Minas Gerais. O porquê desta expansão da Fiocruz para o território brasileiro? Nós entendemos que para entender os problemas de saúde de um país que é continental, a gente tem que entender o que acontece naquela micro-região. Então estando junto com aquela população que você consegue olhar, né, para as particularidades daqueles problemas de saúde ali existentes, e por isso que a Fiocruz então avança para o território brasileiro, hoje presente em 11 estados e agora no 12º, que é o estado de São Paulo. Então, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para você explicar por que São Paulo está chegando só agora, né, depois de 16 anos, inclusive, de tratativas de negociação para vir aqui para o campus da USP de Ribeirão. Daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, discutindo a Fiocruz. E agora sim vamos falar da vinda da Fiocruz aqui para Ribeirão Preto. Eu falei no final do primeiro bloco que foi uma negociação que levou cerca de 16 anos, segundo o Rodrigo Stabile falou para nós. Rodrigo, que é o coordenador dessa plataforma aí que une a Fiocruz, a Faculdade de Medicina
da USP de Ribeirão Preto, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui também, e o HC. Rodrigo, explica como foi essa negociação e por que, depois de tanto tempo que a Fiocruz está vindo para o estado de São Paulo. Exato, né? A negociação da vinda da Fiocruz aqui para o estado de São Paulo começou em 2000. Antes disso, né, é bom a gente lembrar que a Fiocruz, né, e a USP trabalham já juntos há várias décadas, né? Temos vários contratos de cooperação, né, vários projetos em conjuntos, né, ou seja, a comunidade científica que trabalha, né, e que atua. Então, em 2000, iniciou-se uma negociação, né, quando a Fiocruz entendeu que a expansão nacional era relevante, né, então houve várias negociações em 2000. Naquela época, o nosso congresso interno deu prioridade em trabalhar em atenção primária e em locais onde o saneamento básico era relevante, né, então levar esta mensagem. Então houve uma expansão de novo para o norte e nordeste do país, e agora a gente retorna para o estado de São Paulo com uma proposta de se unir às principais instituições de pesquisa do país em torno de uma problemática que é bastante nova. Né? Nós vemos que o país, né, o mundo, né, gasta-se muito com ciência e tecnologia, né, forma bastante doutor, ou seja, a mão de obra está cada vez mais especializada, e quando a gente olha para o complexo econômico e industrial da saúde, a gente percebe que se forma bastante gente, que se produz muito conhecimento, mas esse conhecimento ele não é canalizado para o desenvolvimento de produtos que retornam para a sociedade, né? Então, essa discussão é uma discussão recente também no NIAID. O NIAID, ele montou, né, que é um instituto de saúde pública dos Estados Unidos, né, que é um dos principais institutos de pesquisa em saúde pública mundial, começou a discutir os passos aonde você consegue pensar o estreitamento, né, deste canal, né, para que se possa pegar o conhecimento e transformá-lo em produto. Ele chamou esse processo de medicina translacional. A revista Nature tem 5 anos que lança editoriais importantes nesse tema. Tem uma revista especializada da Nature com esse tema, e a Nature chama esse processo de medicina translacional de travessia do Vale da Morte. Por que travessia do Vale da Morte? Porque você transformar o conhecimento básico, a produção do conhecimento em produto, existe um processo que ainda não é bem compreendido por todos os atores que necessitam compreender esse processo, que é o próprio cientista, as agências de vigilância, os financiadores, a indústria farmacêutica, com todos os negócios e os interesses envolvidos de cada área. Uhum. Então, fazer pesquisa translacional é aceitar um desafio árduo para que se possa transformar aquele conhecimento em processos e insumos, neste caso, nesta plataforma, insumos para a saúde, né? Saúde para o Sistema Único de Saúde em primeiro momento, né? Voltado para a política nacional, né, do complexo econômico produtivo da saúde. Então é esse processo que a gente traz para Ribeirão Preto, nesta associação entre essas várias unidades da USP de Ribeirão Preto e a Fundação Oswaldo Cruz. Tá. Você percebeu que na negociação com a USP de Ribeirão Preto existiu essa dificuldade, essas barreiras aí inerentes a cada elo, né, dessa, né, que forma a medicina translacional, ou não? Então, na verdade, né, esse é um desafio que nós estamos topando. Né? Então é um desafio que foi lançado para nós. Né? Uhum. Então a gestão da USP, né, com o próprio reitor Zago, e a gestão do Gadelha como presidente da Fiocruz, e agora da nova presidente da Fiocruz, a doutora Anísia, né, nos chamou e falou: nós temos um desafio, que é estreitar, na verdade, o processo de desenvolvimento, né, trazido pelo conhecimento, ou seja, o desenvolvimento sustentável para a prateleira e para a saúde da população brasileira. A USP e a Fundação Oswaldo Cruz, ela tem por característica, né, a associação, né, estar próximo à sociedade, então tem por característica saber que
existe um desafio a ser lançado. O processo, o grande desafio não está na união das duas unidades, né, das duas instituições de pesquisa e ensino. Está, sim, em modelos que devem ser estudados e implantados em associação com os diversos outros parceiros, né, a própria Anvisa, que é o sistema de regulação, e o próprio mercado que gira em torno do SUS, né, então, que é um mercado cuja barreira de negociação também é difícil de se passar. Por quê? Porque você tem, para você ter uma base, nós temos um déficit na balança comercial brasileira de em torno de 15 bilhões de reais, que vem do processo de importação de medicamentos, né, feitos pelo Brasil para ser colocados para o Sistema Único de Saúde. Então, esse é o grande desafio que nós estamos colocando aqui para esta plataforma que nasce em Ribeirão Preto. Como que a gente diminui, né, esta barreira, diminuindo esse déficit da balança comercial. Então, é claro que uma plataforma que é inicial, então os processos são iniciais, árduos, mas o objetivo central é, lá no futuro, né, oferecer, né, processos que possam ser colocados no caminho industrial e ser ofertados para a população. Que áreas da saúde especificamente serão discutidas, analisadas, estudadas, promovidas pela plataforma? Em primeiro momento, a plataforma está trabalhando em processos imunológicos para a produção de bioinsumos, né? Ou seja, então produtos que vêm a partir do estudo da biologia, né? Então, ou seja, e de biofármacos, né? Então, a gente não está trabalhando com a indústria fina, ou seja, com a indústria química. Nós não estamos trabalhando na área sintética de medicamentos. Então, nós estamos trabalhando em marcadores que vêm da parte de biologia, e esses marcadores serão utilizados tanto em insumos para o processo vacinal, para processos farmacológicos, né, de desenvolvimento de novos fármacos, e também para processos de diagnóstico. O que estamos trazendo agora para Ribeirão Preto é um processo de implantação de chip diagnóstico point of care, em primeiro momento para dengue, zika e chikungunya, a partir de biomarcadores. Ok, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa, que hoje discute a Fiocruz chegando em Ribeirão Preto. Até já! USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. Vou perguntar para o Rodrigo aqui, ele terminou o bloco passado falando dos biomarcadores. Ô, Rodrigo, explica para a gente de uma maneira um pouco mais clara, principalmente para o leigo, né, que está em casa ouvindo a gente, o que são esses biomarcadores? Então vamos lá, vou pegar um exemplo que é bastante interessante. Né? Então, a produção de vacinas. O que é uma vacina? A vacina, ela estimula o nosso sistema imunológico. Ou seja, você coloca algo estranho no seu corpo, né? Seu corpo reage, produz moléculas que são moléculas que vão combater aquele mal, caso aquele mal entre em contato contigo, né? Ou seja, se você faz uma vacina contra a febre amarela, você não está colocando, né, a febre amarela na pessoa, você está colocando um insumo naquela pessoa, faz com que o corpo daquela pessoa reaja, né? E quando a febre amarela de fato chegar próximo, ou seja, for transmitido por aquela pessoa, o corpo já está preparado, ele combate, né, e a pessoa não adquire a febre amarela, ou seja, ela está imunizada. Então todo esse sistema de barreira que é formado contra a febre amarela pode ser chamado de marcadores biomoleculares, ou seja, são pequenas moléculas, os anticorpos, que atuam na defesa do organismo. Como os anticorpos, existem outras moléculas que atuam também na defesa do organismo, deixam o organismo mais preparado para a doença ou podem indicar que aquela doença entrou em contato, né, com aquele indivíduo. Então, essas moléculas são as moléculas em que nós estamos trabalhando agora, a gente precisa conhecê-las,
não é? A partir do momento em que você as conhece, você transforma aquele conhecimento em insumo, seja ele diagnóstico, seja ele vacina ou seja ele medicamento. Né, os medicamentos mais caros que nós estamos tendo que importar hoje para combate à hepatite, combate a câncer, são medicamentos que são baseados nessas moléculas. Né? Então, e nós chamamos de biomarcadores. Então, estes são os biomarcadores em que nós iremos trabalhar aqui nesta plataforma implantada em Ribeirão Preto. Bacana. A proximidade do Supera Parque de Tecnologia foi um atrativo para a Fiocruz fechar e vir para cá, não? Num processo de estudo, né, feito pela Fundação Oswaldo Cruz, nós vimos o parque com muito bons olhos. Né? Nós analisamos São Carlos, Campinas, e nós vimos que o Supera Parque ele congrega a maior quantidade de empresas de biotecnologia por quilômetro quadrado na cidade. Então esse atrativo é um atrativo importante, porque a Fiocruz não quer vir para São Paulo para desenvolver vacina, isso o Instituto Butantan faz bem, né? A Fiocruz não quer trazer conhecimento científico. A Universidade de São Paulo, eu não preciso falar da Universidade de São Paulo, né? Sou egresso desta universidade, né? Filho desta universidade, mas a Fiocruz entende que no desenvolvimento do processo industrial para biomedicamentos e para desenvolvimento diagnóstico, uma união de um parque tecnológico muito bem posicionado com as empresas que são congregadas por este parque, o conhecimento feito na área de imunologia pela USP de Ribeirão Preto, o processo tecnológico que existe na Faculdade de Filosofia, a pesquisa clínica que existe no Hospital das Clínicas e todo o processo de conhecimento da cadeia de inovação que a Fiocruz tem é um atrativo significativo para esta implantação aqui em Ribeirão Preto. Quer dizer, o impacto da Fiocruz aqui, através dessa plataforma na cidade de Ribeirão Preto, vai ser enorme, né? É um impacto que nós estamos colocando como inédito, né? Não existe nenhuma iniciativa no país, né, que junta duas instituições com um poder científico importantíssimo, né, num ambiente de inovação que também é considerado um dos melhores do país, para poder trabalhar num tema que é extremamente carente para o processo econômico do país e, consequentemente, né, para a população brasileira que carece de medicamentos colocados para o Sistema Único de Saúde. Vamos falar um pouco das doenças em si, né? Quer dizer, como que a Fiocruz tem se posicionado diante delas? A gente viu aí epidemias de Zika, chikungunya, e agora a gente está vendo aí a doença da moda, entre aspas, a febre amarela, retomando aí com força. Como é que a Fiocruz tem se posicionado diante disso? Então veja, nós enfrentamos aí recentemente uma emergência sanitária de importância internacional. Você inclusive participou aí do Gabinete de Crise para Enfrentamento, é longo esse nome, né? Gabinete de Crise para Enfrentamento da Emergência Sanitária de Importância Internacional, quer dizer, exato, não é pouca coisa. Então, e foi bastante complexo, né? Eu tive o prazer de coordenar o gabinete pela Fundação Oswaldo Cruz, né? E eu digo prazer porque nós tivemos recentemente colocado pela revista Nature como personalidade científica Celina Turk, que é uma pesquisadora da Fiocruz, que coordenou o estudo de caso controle, que mostrou que realmente o Zika foi responsável pelo aumento de microcefalia no país, né? E por que eu estou dizendo prazer, né? Porque quando foi decretado a emergência sanitária de importância nacional pelo ministro da Saúde, o ministro da Saúde chamou a Fiocruz e pediu um processo de solução científica para o enfrentamento do problema. Em 40 dias a gente havia dado ao ministro esse plano nacional de enfrentamento e em 60 dias a gente já estava colocando pela Fiocruz várias informações científicas que apontavam, né, Zika como o agente promotor desta microcefalia, né? Então, e nós conseguimos fazer isso, por quê? Porque a ciência brasileira ela está bem estruturada, nós temos bons cientistas, o que nós precisamos ter são os incentivos para que essa ciência possa dar respostas sustentável para o país. Um país que é continental, né? Um país onde a associação de microambientes é bastante relevante, o que nos dá substrato para o aparecimento sempre de doenças infecto-contagiosas. Então nós
nós tivemos o enfrentamento do Zika e demos uma resposta. A gente tem há 40 anos o enfrentamento da dengue e do Aedes aegypti, né, que é o mesmo vetor para dengue, zika e chikungunya. A gente tem um avanço da chikungunya também para regiões populosas do país. Ela é uma doença também extremamente importante do ponto de vista da saúde pública. E agora a gente tem a reincidência, né, em áreas limítrofe, né, entre áreas silvestres e urbanas da febre amarela. Uhum. Então, por que isso acontece? Porque nós temos, né, sempre, né, um desequilíbrio ecológico, né, onde o ser humano faz parte desse bioma e os vírus também estão fazendo parte desse bioma. Então, por isso que o país ele é bastante complexo e necessita, né, de que o sistema de vigilância e da ciência e tecnologia seja forte para que se enfrente esse problema no campo da saúde pública. Ok. Quero agradecer aqui, infelizmente o nosso horário chegou ao final, quero agradecer a participação do USP Analisa de hoje, de Rodrigo Stabile, da Fundação Oswaldo Cruz, que está vindo para Ribeirão Preto. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.